Ninguém viu quando as portas se fecharam, ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado, foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou, ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso no caminho se perdeu, quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu, ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar, eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar, eu te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito eu irei alegrar, e se estiver caído eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação sinta aí agora, 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 agora. Receba a ousadia e o toque de minhas mãos, seja agora transformado da minha unção. Seja cheio agora, renovado agora, batizado agora, curado agora. Oh glória, sinta a minha presença aí agora. Eu nunca esqueci de você, lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Oh glória. Ninguém viu em você, meus irmãos, mas Deus ele viu, meus irmãos. Deus ele viu em você, meus irmãos, quando você estava chorando, meus irmãos. Porque Deus ele vê tudo, meus irmãos. Só Deus que nos vê no oculto, meus irmãos. Ninguém viu em você, meus irmãos, mas Deus ele viu em mim e você, meus irmãos. Porque Deus ele sempre está de olho em mim e você, meus irmãos, porque ele sempre vê a gente. Onde quer que a gente esteja, meus irmãos, Deus ele sempre está nos vendo, meus irmãos. Ninguém viu em você, mas Deus ele viu, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, ele não só viu a mim e a você, como ele está chegando, meus irmãos, na minha, na tua vida. Para dar vida àquilo que não tem mais vida, meus irmãos. Para fazer reviver, meus irmãos, os ossos, meus irmãos, secos. E quando Deus chega, meus irmãos, algo tem que acontecer. Quando Deus chega, meus irmãos, os ossos têm que reviver, meus irmãos. Tem que ter vida, meus irmãos. O que está morto tem que viver, meus irmãos. E aquilo que está morto vai ter que viver, meus irmãos. Vai ter que ter vida, meus irmãos. Porque Deus chegou, meus irmãos, para dar vida àquilo que estava morto, meus irmãos. Porque quando Deus chega, meus irmãos, algo diferente tem que acontecer, meus irmãos. O que estava morto tem que reviver, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 4 e o versículo 5. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 37, o versículo 4 e o versículo 5. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Os 5, meus irmãos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele quer que você, meus irmãos, profetize no meio do teu vale, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer que alguém profetize para mim e para você. Só que muitas das vezes Deus quer que você mesmo profetize. Porque Deus ele deu espírito de ousadia a você e não espírito de temor. Então que nessa tarde você tenha ousadia para profetizar sobre a minha e sobre a sua vida, meus irmãos.
Porque Deus, ele deu o espírito de temor, de ousadia a mim e a você. Não o espírito de temor. Então que você profetize no nosso vale. Porque muitas das vezes as coisas ainda não tá, né, como a gente quisesse que tivesse, porque você não profetizou, porque você não abriu a boca. Está esperando que alguém abra a boca para falar para mim, para você. Só que Deus quer que você abra a boca e que você profetize no seu vale, no nosso vale. Que é para ter vida, meus irmãos. Para que os ossos venham reviver. Para aquilo que está morto, meus irmãos, venha viver. Então que você nessa tarde abra a boca. Porque Deus, ele deu a mim e a você espírito de ousadia e não espírito de temor. Então que você profetize, meus irmãos, nessa tarde. Que você abra a boca. E fale, meus irmãos, que os ossos vão ter que reviver. Vai ter que ter vida. Porque quando Deus chega, meus irmãos, que está morto tem que ter vida. Então que você abra a boca para profetizar, meus irmãos. Porque enquanto você não abrir a boca para profetizar, você não vai sair do vale, do deserto. Então que você abra a boca, meus irmãos, nessa tarde e profetize. Fale que os ossos vão viver, que vai ter vida. Porque Deus quer usar a mim e você para abrir a boca, para falar. Porque muitas das vezes você espera que o outro venha falar para mim, para você. Só que muitas das vezes Deus quer que você mesmo profetize no vale, meus irmãos. Que você abra a boca e profetize. Que vai ter vida, que vai viver. Que os ossos secos vão viver, meus irmãos. Porque quando Deus chega, meus irmãos, tem que ter vida. Deus, ele chegou na minha, na tua casa, na minha, na tua família, na minha, na tua vida. Para dar vida ao que estava morto, meus irmãos. Mas Ele quer que você abra a boca. Que você fale, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer ouvir outro falar. Mas Deus quer que você fale, que você abra a boca. Porque Ele deu a mim e a você espírito de ousadia. E não espírito de temor. Então que você profetize no nosso vale. Para ter vida, meus irmãos. Porque enquanto você não abrir a boca, meus irmãos, você vai continuar no vale. Os ossos não vão viver. Mas quando você abrir a boca e profetizar, dizer que os ossos vão viver, os ossos vai ter vida, meus irmãos. Então nessa tarde que você abra a boca e profetize que vai ter vida e vida com abundância. Porque Deus é vida, meus irmãos. E Deus é vida com abundância. E fale que os ossos secos vão viver, meus irmãos. Abra a boca, profetiza. Porque Deus, ele deu a mim a você espírito de ousadia, não espírito de temor, meus irmãos. Então que você abra a boca, que você não tenha medo. Porque Deus, ele é comigo, com você. Porque muitas das vezes você se acovarda. Mas Deus, ele não conta com os covardes, não. Deus, ele conta com os corajosos. E que você abra a boca e profetize no meio dos ossos secos, que vai viver, que vai ter vida. Porque Deus chegou para ter vida, para dar vida, meus irmãos. Aquilo que estava morto na minha tua vida hoje vai começar a viver, meus irmãos. Porque Deus, ele chegou. E quando Deus chega, algo diferente vai acontecer, meus irmãos. Abra a boca. Profetiza no vale que você se encontra. Abra a boca, que é isso que Deus quer ouvir de mim de você, que você abra a boca. Porque Ele deu a mim a você espírito de ousadia, não espírito de temor. Porque Deus conta com os corajosos, não com os covardes, meus irmãos. Porque é os covardes que voltem. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fique todos com Deus. E a paz do Senhor tenha a todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.